Graça e paz a todos. Uma boa tarde. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Estamos aqui mais uma vez para nosso EBD. Nosso EBD que, novamente, será totalmente online e será assim durante todo o mês de janeiro. Então, fica frisado isso. E também frisando, relembrando que às 18 horas nós teremos nossa programação normalmente lá na nossa sede, na rua Castro Alves 228. Então, vem conosco, vem para nossa EBD, desde já, curte essa programação, compartilha, coloca aí nos grupos de WhatsApp, que é assim que você vai difundir, divulgar a palavra de Deus, de certa forma sendo um missionário, né? Trate essa divulgação, essa propagação desse link, dessa programação como uma missão. E assim a gente pode alcançar uma vida que a gente alcançar, já vai estar valendo muito a pena tudo que estamos fazendo aqui. Então, vamos para a nossa EBD. Nossa EBD hoje será com o tema Celebrando a Vida, com o pastor Osíris Marques. Pastor Osíris Marques, que é irmão da nossa querida Jussara, que é esposa do nosso pastor Arno. Então, terá uma bênção. Vem conosco. Antes de começar, eu queria orar pela sua vida e orar também pelo estudo de hoje. Então, vamos orar para entregar a Deus esse momento e irmos para nosso estudo, nosso EBD. Senhor, nosso Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, Senhor. Abençoa, Senhor, o pastor Osíris, Senhor, onde é que ele esteja. Que o Senhor esteja cada vez mais dando sabedoria para ele, Senhor, para que ele venha cada vez mais divulgar a tua palavra e cumprir a tua missão aqui na terra. Senhor, nos abençoa, nos guarda, nos dá seu entendimento para que a gente possa, depois desse EBD, não sair vazio, Senhor, que alguma coisa assim a gente possa guardar e refletir e colocar em prática. Senhor, nos abençoa, nos guarda, cada vez mais abençoa, Senhor, cada um que está do outro lado, abençoa cada família, cada lar, que as pessoas venham, Senhor, neste momento a tirar esse tempo para estudar a Tua palavra e aprender e divulgar também a palavra do Senhor. Senhor, nos abençoa, nos guarda, CBD, em nome de Jesus nós oramos, amém. E agora vamos para a nossa EBD, Celebrando a Vida, com o pastor Osíris Marques. É com muita alegria que recebi esse convite para estar nesse momento aqui compartilhando a palavra de Deus com todos os irmãos. Eu sou casado com Silvia Jane há 46 anos. Eu estava na União de Adolescentes, ela vinha da União de Junior. Naquela época tinha União de Junior, de Adolescentes. Eu tinha 17 anos, ela 14. Ela colocou os olhos em mim, engamou, não me largou mais. Então, nós estamos casados há 46 anos. E temos 2 filhos, o Rodrigo e o Carlos Henrique, 2 filhas que são noras, a Mariana e a Rebeca, e 4 netinhos, 3 homens e uma menininha, Biazinha. O menorzinho vai fazer 1 ano agora, dia 19 de junho. E essa é a maior riqueza que a gente tem. E a minha vida foi transformada aos 26 anos, quando eu deixei de ser religioso, eu passei a ser um discípulo de Cristo. E eu louvo a Deus por isso. Eu estava perdido dentro de uma igreja batista, filho de pastor, mas ainda não tinha experimentado a transformação do Evangelho. E por isso que hoje eu sou muito preocupado com isso. As minhas mensagens normalmente têm sempre um viés assim de exortação, porque nada substitui a transformação que só Cristo pode nos dar. É isso? Ele me deu o dom de evangelista, e é o que eu gosto de fazer. Muito bem, queridos. Eu quero, então, iniciar o nosso tema, que foi sugerido. Esse tema fala sobre celebrar a vida. Celebrar a vida. Celebrando a vida. A vida é um dom de Deus. Deus colocou o ser humano sobre a face da terra, e ele tinha um projeto. Esse projeto de Deus permanece até hoje. Quando ele criou Adão, depois de Adão, da costela, né, criou a sua esposa, Eva, os casou, os abençoou e deu uma ordem para eles. Enchei a terra, multiplicai-vos, dominai sobre a terra, administrai a terra, toda a natureza, enchei a terra de seres humanos como vocês, a imagem e semelhança
de Deus. Então, o projeto dele continua o mesmo, encher a terra de pessoas puras, sem pecado, não é? Como era Adão e Eva, que adoram a Deus, que louvam a Deus, a imagem e semelhança de Deus. Só que o pecado entrou e estragou tudo, mas o Senhor já tinha um plano de restauração, e agora esse propósito de Deus está nas mãos da igreja, enchei a terra de pessoas transformadas por Jesus, que vão me adorar, que vão ter comunhão comigo. Não é? O projeto é o mesmo. E esse projeto ele foi inicialmente dado para a família. A família é a base do projeto. Enchei a terra. Por isso que nossas famílias hoje têm que entender que ela é um centro de missões. A família é um centro missionário. Enchei a terra. Encher a terra. Quer dizer, eu tenho 2 filhos, esses meus 2 filhos vão ser servos de Deus, já são servos de Deus, meus netos serão servos de Deus, então nós vamos numa multiplicação, e além de ser uma multiplicação assim, dentro da família, eles vão multiplicar pessoas fora da família, vão levar o evangelho de forma missionária a todos os cantos da terra. A partir de uma família, você cria missionários para continuar multiplicando vidas salvas. Esse é o projeto de Deus, encher a terra de vidas salvas, de vidas perdoadas, de vidas transformadas, a partir de família. Né? Então, a família é a instituição mais importante que existe. Por isso que ela é tão atacada. Por isso que as pessoas estão sofrendo tanto. Porque a família está ficando como que uma organização já do passado, são pessoas conservadoras, fundamentalistas, que ainda valorizam a família. Só que a família foi feita por Deus, e toda a sociedade que menospreza a família vai sofrer as consequências. Nós estamos vendo isso todo dia, não é? Então, amados, eu quero deixar com vocês essa primeira palavra. Esse é o projeto de Deus. Que nós celebremos a vida realizando o que Deus quer que a gente realize. A vida é um dom de Deus. E Ele nos criou para vivermos alegremente na presença dEle. Eu queria me valer agora de uma passagem que a imagem está sugerindo, quando o Mar Vermelho se abriu para que o povo de Deus passasse a pé enxuto. Eu vou ler os textos e depois nós vamos destacar alguns pontos importantes, porque Deus é o Deus da vida, é aquele que nos tira da morte e nos leva para a vida. E se necessário for, ele abre o Mar Vermelho, para que nós estejamos celebrando a vida. Vamos então para o primeiro texto, por favor. Êxodo 14, de 10 a 14. Eu vou ler, vocês vão me acompanhando. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Não lhe tínhamos dito no Egito: deixa-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto? Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. Pode continuar com o texto, pode continuar, não, volta, isso, aí. Eu quero comentar algumas coisas desse texto. Primeiramente, que o povo de Deus já tinha saído do Egito, Deus mandou o povo de Deus fazer uma meia volta e ficar numa determinada posição perto do Mar Vermelho. E os egípcios, ao saberem disso, eles acharam que o povo de Deus estava perdido no deserto, porque o deserto é um lugar meio difícil de você se orientar, porque não tem muitos marcos topográficos. Então, eles acharam que o povo de Deus estava perdido, estava andando em círculo. Mas não, Deus aqui determinou o local exato que o povo de Deus devia se acampar, perto do Mar Vermelho.
E os egípcios, então, foram atrás deles para trazê-los de volta para a escravidão. E quando eles viram aquele exército de Faraó se aproximar, ficaram com medo. E isso é uma coisa extremamente normal. O texto diz que ficaram aterrorizados, um pânico, e eles começaram a clamar ao Senhor. Todo ser humano, diante de situações graves, em que se coloca em risco a sua própria vida, é uma reação instintiva e é normal. Nós temos medo. E eles estavam aterrorizados na possibilidade de serem mortos e voltarem a ser escravos. E eles clamaram ao Senhor. Eles levantaram a voz ao Senhor. E foram reclamar com Moisés, né? E aquele grupo que lá já no Egito já era contra Moisés, lá já eram contra, eles vieram, não disse, conhece essa expressão? Não te falei? Exatamente, mesmo comportamento que infelizmente a gente vê em vários relacionamentos, pessoas que estavam lá criticando, eu vou sair porque vai todo mundo sair, mas eu queria ficar aqui. Então esse grupo que gosta de escravidão, que não gosta de viver na vida que Deus projetou para eles já estavam reclamando, aproveitaram essa oportunidade e foram até Moisés e disseram, você nos trouxe para morrer no deserto? Se lembra lá quando eu falei que não era para a gente sair? Eu prefiro ser escravo do Egito. Então, são pessoas com a sua mente acostumada à escravidão. Elas não valorizam a liberdade, elas querem o estômago cheio, não interessa que elas não tenham dignidade, elas não estão preocupadas com isso, né? Mas aí o homem de Deus, Moisés, que é o intermediário, que é o tipo do Senhor Jesus Cristo, ele diz, não tenham medo, fiquem firmes, porque Moisés conhecia esse Deus, Moisés tinha experiências com esse Deus, as 10 pragas foram tão espetaculares que é impossível que as pessoas não percebessem o poder desse Deus. Mas em que pese todas as maravilhas realizadas por Deus, o povo continuava, né, duvidando do poder de Deus. É impressionante. Mas Moisés não. Fiquem calmos, acalmem-se. Vocês vão ver a maravilha que Deus vai fazer. Vocês nunca mais vão ver esse exército aí que está vindo para prender vocês. Ok? Vamos em frente, o próximo. Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Então, o Senhor está exortando Moisés a dar ordem de marcha, né? Para que o povo possa avançar e não ficar aterrorizado, parado. Mas como avançar diante de um mar? Não é? Nós temos que dar o primeiro passo, que é um passo de fé, né? E ele diz, mande o povo avançar, erga a sua vara e você vai ver o mar se abrir e vocês vão atravessar, não é numa terra úmida, Moisés, vocês vão atravessar numa terra totalmente seca. Ou seja, isso tira toda a ideia de que teria sido um fenômeno geológico, natural, essa abertura do Mar Vermelho, como alguns tentam colocar. Não, porque o chão não era úmido. Eles vão pisar em terra absolutamente seca para mostrar a assinatura de Deus na maravilha. São detalhes que às vezes a gente passa desapercebido. Quando Deus assina, não deixa dúvida. E ele diz que o coração de Faraó, devido à sua soberba, ia ficar tão endurecido que eles iam correr atrás do povo de Deus e entrar pelo mar adentro, né? E o Senhor disse, eu serei glorificado na derrota de Faraó, no seu poderoso exército, o exército mais poderoso, a potência daquela época. Eles vão ver quem é o potente, quem é o poderoso, quem é o Senhor. Os egípcios vão saber, vão conhecer que o Deus de vocês é o mais poderoso, não é? E aqueles carros de guerra, os seus cavaleiros treinados,
vão todos perecer no Mar Vermelho. Continuando. O próximo, o Senhor, então dá ordem, mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Ou seja, já tinham atravessado o Mar Vermelho e agora o Senhor dá ordem para que Moisés, da mesma maneira que ele ordenou que Moisés estendesse a mão para que o mar se abrisse, né? Agora você vai estender a mão para o mar se fechar sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra, sobre os seus cavaleiros. Moisés fez então o que ele ordenou, estendeu a mão sobre o mar e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo e foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar, as águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu, mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Poder de Deus. É o momento em que o exército de Faraó vira um sanduíche de Mar Vermelho, vamos dizer assim, e pereceram. Mas tem mais ainda um texto que eu gostaria de ler, por favor, o próximo. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus, e eu o louvarei. É o Deus de meu pai, e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Seus melhores oficiais afogaram-se no Mar Vermelho. Sabe, queridos? É hora de cantar, é hora de celebrar a vitória e que o exército do inimigo foi totalmente destruído. Não é? O medo de outrora se transforma agora em cantoria de louvor. São duas situações bem distintas. O terror diante da morte que se aproximava e agora, depois da travessia, a comunhão do povo de Deus, louvando com o seu líder, louvando a Deus, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Ele é a nossa força. Ele é a minha canção. Acho essa expressão tão bonita. Ele é a minha canção. Então, eles estavam celebrando a vida, celebrando a vitória sobre a morte, e o inimigo foi derrotado. Nós estamos vivendo momentos assim, em que muitas pessoas estão aterrorizadas com o inimigo invisível, o tal do coronavírus. Há pessoas que estão olhando para eles e desesperados. Muitas pessoas com problemas já na sua saúde mental, porque a qualquer momento podem ser contaminados e eles acham que vão morrer. Então, aí está. Esse é o momento que estamos vivendo e eu queria, através dessa experiência de Moisés com o povo de Deus, trazer alguns pontos para você, para que você possa celebrar a vida, independentemente das circunstâncias em que estamos vivendo. Por isso, gostaria que fosse colocado o próximo, por favor. Celebrando a vida. Eu quero me basear nesse texto que nós já lemos. Quando aquela turma do contra, sempre tem, todo líder tem que saber isso, que terá sempre uma turma do contra. São pessoas que não estão muito preocupadas em conhecer a Deus. Eles querem a sua zona de conforto. Não estão preocupados nem com a sua dignidade, desde que o estômago esteja cheio. Só que Deus não fez o povo dele para ser escravo. Deus prometeu a Abraão que dele surgiria uma grande nação. E por meio dessa nação, todo mundo seria abençoado. Aquele projeto lá de Gênesis. Sempre foi o mundo todo. Multiplicai-vos, enchei a terra. Eu quero ver o mundo todo me louvando e me adorando. E é de você, Abraão.
Esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito. Então, quem está caminhando, olhando para o propósito, ele não pensa como esses aí. Esses que pensam apenas em visão material, visão deste mundo. Podíamos morrer lá em vez de morrer aqui. São pessoas que estavam perdidas, desorientadas mesmo, no deserto, mas desorientadas na cabeça, sem saber por que estavam marchando, nem para onde estavam indo. Não conheciam Deus, mesmo vendo as maravilhas que Deus fez no Egito, eles não conheciam Deus. Como se não tivessem um Deus. Não tinham experiências com esse Deus. Por isso que, para celebrar a vida, próximo, você precisa o quê? Estar consciente do propósito. Se nós não tivermos consciência de que Deus tem um propósito para nós, de sermos povo dele, de marcharmos com ele em direção a Canaã, porque ele tem um projeto para o mundo todo por meio de nós, o seu povo, que hoje é o novo Israel de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, já que o velho Israel fracassou, Deus traz o novo Israel, que era o grande mistério, que estava escondido, e que Deus trouxe para nós, a igreja. Deus tem um propósito para a nossa vida. Você jamais vai celebrar a vida, você vai ficar apavorado com o inimigo, você vai ficar perdido no deserto, com tanta notícia ruim, vendo televisão toda hora, só mostrando pessoas morrendo, né? Cemitérios, hospitais. Aí você esquece que Deus tem um propósito para você. Você acha que o seu propósito é sobreviver ao vírus. Não é! Seu propósito não é sobreviver ao vírus. Seu propósito é ser instrumento de Deus para abençoar o mundo, para encher a terra de adoradores. E eles não tinham essa consciência. Por isso que eles estavam apavorados e foram a Moisés reclamar. Próximo. Eu quero confirmar mais um argumento para esse ponto, que diz assim, em Hebreus: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Esse sempre foi o propósito de Deus. Formar um povo santo na face da terra. E ele faz uma aliança conosco. Uma aliança que ele estaria colocando nos corações a lei dele, a nossa mente. Pessoas transformadas pelo poder do Evangelho, pessoas aliançadas com Deus, pessoas que vão fazer parte do povo de Deus. E aí sim, aí nós vamos ter o Senhor como nosso Deus. E não tem coronavírus, não tem exército de Faraó, não tem Mar Vermelho, porque nós temos um Deus todo-poderoso. E nada, absolutamente nada, nem um fio de cabelo da nossa cabeça cairá sem que o nosso Deus permita e que esteja dentro do projeto dele, porque ele tem um propósito para o seu povo. Isso nos enche de esperança, tira o terror, tira o medo, e nós começamos a celebrar a vida, porque a vida é uma oportunidade de caminharmos em direção ao propósito de Deus. O segundo ponto que eu gostaria de trazer agora, por favor, é baseado nesse versículo que nós já lemos. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Eu fico imaginando aquele povo recebendo essa ordem. Sigam avante. Eles olharam o mar na frente deles. Mas eles se prepararam para marchar. E aí, quando Moisés levanta a mão, o mar se abre. Eu imagino o impacto disso. E eles atravessaram, não é? Então, quando eu olho para essa figura, essa imagem do povo atravessando, eu digo assim, alguns ali no meio, será que essa água não vai fechar, hein? A gente vai virar sanduíche de Mar Vermelho, hein? Mas não, nós vamos marchar porque teve alguém que disse, sigam em frente. Esse alguém é o Deus que nós precisamos conhecer, é o Todo-Poderoso que nos tirou do Egito. Essas águas não vão fechar sobre nós. Vamos em frente. Sigam avante. Por isso, próximo,
é que para celebrar a vida, você precisa viver confiando na palavra de Deus. Mesmo em situações que parece que você vai estar sofrendo uma pressão muito grande, será que essas águas vão fechar sobre mim? Você pode estar se sentindo angustiado diante de tantas notícias ruins, de tantos problemas, de pessoas ficando enfermas aqui, outras morrendo ali, parece que você está sendo apertado pelo Mar Vermelho, vai virar sanduíche de Mar Vermelho. Não! Se Deus disse para você, siga em frente, confie na palavra dele. O próximo, eu gosto sempre de colocar mais um texto para mostrar a concisão interna da Bíblia. E em Hebreus 4,16 diz assim: assim sendo, aproximemo-nos do trono de graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Momento de necessidade como esse que estão passando, vamos orar pelos nossos filhos, pelas nossas famílias, nossos amigos, nossos irmãos na igreja. Nós temos que ir ao trono de graça, vamos nos prostrar diante do trono de graça com toda a confiança que temos um Deus, que ele é fiel à sua palavra, e ele tem um propósito para a minha vida, para a nossa vida. E é nesse Deus que nós temos que confiar. Confiando na palavra. Tem promessas para a sua vida na palavra. Você não vai conseguir celebrar a vida se você não viver pela fé em Deus, confiando na palavra de Deus. Você vai ser sempre um medroso, sempre alguém dependendo das circunstâncias. Você não vai ter coragem de marchar no meio de um mar vermelho com medo dessas águas se fecharem. É confiando na palavra. Siga em frente. E vamos em frente. A pandemia vai passar, eu estou preocupado com ela, eu sigo em frente. Sigo em frente. E o próximo ponto, por favor, é baseado nesse pequeno trecho que nós já lemos. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó. Eu sou o Senhor. E nós não podemos celebrar a vida sem ter essa absoluta convicção de que os egípcios, que hoje são as pessoas que nos olham, que olham a igreja, que olham a minha vida, que olham a tua vida, no meio da pandemia, eles estão observando a gente. Mas eles vão observar, gente, essa turma aí é diferente. E meio à pandemia, como é que eles conseguem celebrar a vida? Pô, eles vão saber. Os egípcios vão saber do que vai acontecer aqui. No meio dessa angústia, o meu povo vai atravessar a pé enxuto. Os egípcios vão saber. E vão saber que o exército deles foram todos mortos, afogados, mas meu povo não. Os egípcios vão saber. É testemunho do poder de Deus, que eu tenho um povo que eu cuido dele. E eu serei glorificado. A minha glória vai ser notória. Isso que ele está dizendo. A minha glória vai ser notória. Todos vão observar com a derrota de Faraó. Por isso, próximo, nós precisamos celebrar a vida testemunhando do Senhor. A nossa vida tem que ser um testemunho. Todos vão saber. Como é que vocês estão em paz em meio a essa pandemia, hein? Como é que parece que está tudo normal na vida de vocês? Vocês estão aí com esperança, com confiança. Em meio à pandemia, eu vejo vocês preocupados com os outros, ajudando os outros. Por que vocês são assim? Vocês são diferentes? Vocês estão atravessando o Mar Vermelho, assobiando, e indo em frente, louvando e cantando. Que é isso? Está todo mundo apavorado e vocês estão tranquilos. Todos vão saber. Vão dizer, poxa, que o Deus deles dá uma paz a eles, dá uma esperança a eles, que nós não temos. O próximo, eu gosto de completar com sempre um versículo, e Atos 1:8 fecha essa ideia de testemunhando do Senhor, quando o Senhor Jesus diz para os seus discípulos, que somos nós hoje, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É o sonho de Deus, lá de Gênesis, que foi atingido pelo pecado e teve que ser refeito agora pelo plano de salvação em Cristo Jesus. Esse é o plano de Deus. Encher a terra, multiplicai-vos. Eu quero a terra toda me adorando e vocês vão receber o poder para isso do meu Espírito e vocês vão testemunhar de que vocês são um povo que atravessa o Mar Vermelho. O povo vai ver isso, os egípcios têm que ver isso. Uma vida que atravessa o Mar Vermelho.
só com o poder do Espírito Santo, não é por nossa força. Nós somos fracos, nós somos medrosos, mas o Espírito Santo nos enche de sabedoria e de poder. E, por fim, o quarto e último ponto, para que você possa celebrar a vida, está baseado nesse texto. Então Moisés e os israelitas entoaram esse cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. É hora de cantar, é hora de celebrar, vamos louvar. A vitória é nossa em nome de Jesus. Por isso que eu quero que você coloque o próximo, celebrando a vida na comunhão dos santos. É a alegria do povo, é a adoração do povo, não é uma adoração isolada, não é você se isolar, não é um individualismo, é um povo que louva. Moisés e os israelitas entoaram comunhão dos santos, do povo de Deus, a alegria de estarmos juntos cantando ao Senhor. Mais uma semana de vitória, mais uma semana que nós triunfamos sobre o coronavírus e vamos continuar triunfando, porque Ele está conosco. Ele lança no mar o inimigo. Nós precisamos aprender que celebrar a vida exige comunhão com os santos. Você nunca vai ter uma vida de celebração verdadeira se você se isolar, se achar que pode ser um desigrejado e ficar em casa. Eu me garanto, eu vou ser feliz. É absurdo. Isso é loucura. É ir contra a sabedoria. Deus nos fez para vivermos em comunhão. E o próximo, fechando esse ponto, que é o quarto, está em Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. É assim que a igreja de Cristo vivia quando ela nasceu. A igreja de Cristo, ela foi formada pelo Senhor, instituída pelo Senhor. A minha igreja, Ele edificou. É uma igreja que é o corpo de Cristo, os membros são interdependentes. É impossível um dedo ter valor fora do corpo. Fora do corpo, o dedo não tem valor nenhum. Nós dependemos do corpo. Por isso que a comunhão é fundamental para que nós possamos celebrar a vida. E hoje, devido às circunstâncias, essa comunhão estamos fazendo virtualmente, mas vai chegar a hora que nós vamos poder nos abraçar e nos beijar, né? Então, celebrando a vida por meio da comunhão. E assim, eu queria resumir, concluindo com o último slide, por favor, só para relembrar os pontos. Celebrando a vida consciente do propósito. Se nós perdemos isso de vista, se nós não tivermos consciência de que Deus tem um propósito para o seu povo, para a sua igreja, para a sua vida, você vai viver perdido no deserto, dando voltas em círculo, porque você não sabe nem por que você está caminhando, nem para onde vai. Você está indo como todo mundo, vivendo a vida, curtindo a vida e sem consciência de que Deus tem um propósito muito sublime para a sua vida. Segundo, celebrando a vida confiando na palavra. Se você não confia na palavra, você não tem base, você não consegue celebrar a vida, você será sempre um medroso, não vai ter coragem de dar passo em frente e seguir a ordem do Senhor. O próximo, celebrando a vida, testemunhando do Senhor. Ou seja, as pessoas vão observar que a sua vida é uma vida que irradia uma luz. Jesus disse que aquele que segue a Ele teria a luz da vida. Quem não segue, vive em trevas. As pessoas vão observar isso. Você é alguém com luz nos olhos. Você é alguém que está sempre com a palavra de esperança, de misericórdia, preocupado com as pessoas, tentando ajudar as pessoas que, nesse momento, estão perdendo emprego, estão com dificuldade até para se alimentar. Você está preocupado com elas. Você está tentando ajudá-las. De alguma forma, você está tentando socorrê-las, orando por aqueles que precisam agora de estar junto em oração, levando uma palavra de esperança, usando os meios de internet para isso. Ou seja, você está testemunhando, você é alguém que revela uma esperança e uma paz, porque você sabe o Deus que você tem, o Deus que você confia, a palavra dele. Você testemunha do Senhor. Enquanto todos estão com medo, você está com um olhar de paz, de esperança
e marchando em frente. E, por fim, celebrando a vida na comunhão dos santos. Na comunhão dos santos. Sem essa comunhão, nós perdemos a razão de existir. Porque o propósito de Deus é que o seu corpo cresça e conquiste toda a terra. Fora do corpo, o dedo não tem razão de existir. É na comunhão. Aí você vai celebrar a vida, porque você é o corpo de Cristo na terra. Que honra, que alegria. Como é que alguém vai machucar o dedo do corpo de Cristo se Cristo vai deixar isso? Ele vai estar sempre protegendo, porque nós somos o seu corpo. E nada vai acontecer conosco. Nada. Sem que o Senhor diga, amém. É o momento. Ele é que comanda a nossa vida. Não vamos deixar sermos possuídos pelo medo da morte, pelo terror midiático. Nós somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Deus nos chamou para celebrar a vida em meio à pandemia. Chorar com os que choram e levar uma palavra de esperança. E celebrar a vida. Não vamos nos deixar sermos derrotados pelo medo. Celebre a vida. Esse é o momento que Deus está nos chamando. E essa celebração da vida começa na família. Uma família que celebra a vida, ela irradia a vida àqueles que estão ao seu redor. Trabalhe com seus filhos, trabalhe com seus pais, estimule-os a não deixar que suas mentes e os seus corações sejam aterrorizados pelo exército de Faraó. Nós temos um Deus que abre o mar vermelho para que nós possamos cantar hinos de louvor do lado de lá. Nós estamos passando pelo mar vermelho, confiando na palavra de Deus e não tentando a Deus, mas confiando na palavra de Deus. É um momento grave que todos temos que tomar as devidas precauções, mas isso não significa que nós não estamos caminhando a pé enxuto, o solo enxuto. Deus está cuidando de nós. O nosso Deus é o Deus da vida. Celebremos a vida. É o Deus que separou um povo só para Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo. Amém? E assim finalizamos nosso EBD. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Fique conosco que logo mais, 18 horas, aqui no YouTube e também na nossa sede, na rua Castro Alves, 228. Você que é de Salvador, que é daqui da Redondeza, quiser fazer essa visita, o convite está feito. Às 18 horas, nossa programação de celebração. Então, fica o convite. Deus te abençoe. Vamos orar para encerrar esse momento e que Deus esteja nos guiando. Senhor, nosso Deus amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu uma tarde abençoada, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos que o Senhor nos deste, Senhor, nesta tarde e por tudo aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações, Senhor. Que não tenha sido nada em vão, Senhor, que nossos corações não tenham saído vazio, Senhor, desta tarde, Senhor. Abençoa, Senhor, todos aqueles que tiraram tempo para ouvir a Tua palavra, Senhor, e estudar um pouco mais de Ti. Abençoa essa nossa programação que está por vir. Abençoa aqueles que vão em direção ao templo, Senhor, dá livramento, Senhor, dá paz, Senhor, e livra-se de todo mal. Abençoa mais uma vez o pastor Osiris, Senhor, que dedicou um tempo para nos prestar essa palavra, Senhor. Continua cada vez mais abençoando a vida dele e da família dele, Senhor. Eu, mais uma vez, nos obrigado pela tua presença em nossas vidas, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Lembrando, 18 horas, nossa programação, celebração, lá na rua Castro Alves, 228. Então, o convite está feito e que Deus te abençoe. Uma boa tarde.